Bom, gente, bom dia mais uma vez. Aqui alguém já é dono de negócio? Alguém é dono de negócio, já tem site? Pode levantar a mão. Bacana. Preste bem atenção, é importante para vocês. Bom, planejando conteúdo para seu segmento de mercado. Esse sou eu, lindo, maravilhoso, né? Como já foi dito, sou especialista em SEO. Trabalho já há um bom tempo com marketing digital, desde 2008. Então, hoje eu sou consultor, já trabalhei com algumas agências e hoje eu atuo de uma maneira mais efetiva com marketing de conteúdo e SEO. Bom, vamos começar então. Tudo é conteúdo. Texto, vídeo, imagem, infográficos, áudios, PDFs. Qualquer material que é indexado no Google é considerado conteúdo. Tá? Não importa. O nosso ativo principal para a criação de conteúdo é a palavra. Tá? Não importa se é um vídeo, imagem ou áudio, você sempre vai utilizar a palavra para colocar o seu conteúdo online. Sabendo disso, você deve começar a se organizar. Né? Sempre que você for pensar em qualquer tipo de conteúdo, faça uma lista de todos os seus produtos ou serviços. Literalmente. Pega um caderno, coloque lá, faça a lista de todos os serviços que você tem. Né? Eu dei ali alguns exemplos, por exemplo, assistência técnica para celular, assistência técnica para celular e Motorola. São conteúdos que você vai colocar o seu produto e definir como que você vai começar a trabalhar. Depois disso, você tem que fazer uma segunda lista com suas soluções. Né? O que o teu conteúdo faz? O que o teu serviço faz? Sabendo disso, você divide essa lista e faz uma associação com o teu principal serviço e com seus produtos. Depois disso, você tem que tentar identificar o potencial das palavras-chave dos seus produtos ou serviços. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo aqui, no caso de conserto de celular. Né? No próximo ali eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente vai utilizar para fazer essa verificação. Né? A primeira ferramenta é a ferramenta básica que a gente tem, que todo mundo usa, né? Basicamente, que é o Google Suggest. Toda vez que a gente faz uma pesquisa no Google, a gente tem ali uma prévia do que a gente pode colocar, o que a gente pode buscar. Né? O Google ele acaba dando para a gente já algumas soluções referente àquela pesquisa que você tem. Se qualquer tipo de produto ou serviço que você tenha, você pode já estar utilizando aquele tipo de informação ali para poder ter uma noção do que você pode trabalhar no seu conteúdo. A outra ferramenta é o Google Trends, ela já foi até apresentada aqui. É uma ferramenta que eu gosto de utilizar normalmente para aquelas palavras de alta pesquisa. Né? Geralmente eu utilizo esse tipo de informação para colocar em categoria. Por quê? A gente tem lá a gente pode verificar ali, no caso, o passado dessa palavra e também uma prévia do futuro de como que a gente pode estar verificando isso em relação a elas. O Google Suggest de novo aqui, né, eu já tinha passado. A outra ferramenta, ela é uma ferramenta mais robusta. Tá? Essa é uma ferramenta, quem conhece marketing digital, já está antenado, é a ferramenta do Neil Patel. Ela é uma ferramenta que a gente consegue colocar algumas informações ali, e ela já traz informações mais completas, né? A quantidade de pesquisa, concorrência, custo da palavra, né? Você pode fazer algumas análises mais profundas. A outra ferramenta, ela é um plugin. Esse é um plugin que você pode estar utilizando tanto no Google Chrome ou no Mozilla, né? É uma ferramenta que você coloca lá, e toda vez, qualquer tipo de pesquisa que você for fazer, ela já traz mais ou menos algumas informações mais completas, como está ali no exemplo. Né? O volume de pesquisa, o custo e a competição dessa palavra. Essa aqui é a clássica de quem mexe com marca digital. Ela é uma das mais famosas, que é o SEMrush. O SEMrush ela praticamente complementa todas as outras ferramentas. Né? A diferença é que ela foi criada inicialmente como uma ferramenta de análise para Google AdWords, hoje o Google Ads, né? Mas vocês podem estar utilizando ela também para fazer a pesquisa, juntar todas as informações das outras ferramentas numa só.
A diferença é que as outras ferramentas elas são gratuitas, no entanto, a SEMrush ela é paga, tá? Hoje o preço dela, o mínimo para você começar a trabalhar, é de $99. Bom, depois que a gente faz, eu falei ali de fazer a lista, a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda. Né? Quais palavras ou frases eu posso estar utilizando para ser encontrado no Google? Normalmente, eu sempre pego alguns clientes que sempre começam a fazer conteúdos do nada. Né? Eles simplesmente têm uma ideia da cabeça e começam a produzir. A ideia do conteúdo é que você sempre tenha faça um planejamento. Né? Então, a gente sempre começa no básico, entrando no Google, fazendo algumas pesquisas relacionadas ao seu produto ou serviço. Aí, o que você vai analisar? Quando você coloca uma palavra lá no Google, a primeira coisa que você tem que olhar é se há anúncios. Né? Por quê? Quando você coloca um termo específico, você vai ter um grau de competição dentro do resultado de pesquisa. A outra informação que você tem que ver também em relação ao seu conteúdo é se aparecem vídeos. Bom, se tem conteúdo, quando eu coloco um termo, me aparece anúncios e aparece vídeos, eu já tenho que começar a pensar em estar fazendo algum tipo de produção relacionada a vídeos para os meus conteúdos também. A outra informação que você tem que olhar é se aparecem os snippets de perguntas. Por quê? Hoje, qualquer tipo de pesquisa que você faz no Google, a maioria das pessoas elas vão procurar alguma coisa. Né? Vão ter algum tipo de pesquisa relacionada a tirar algum tipo de dúvida. Então, os seus conteúdos que vocês forem produzir, normalmente precisam ter esse tipo de questão para poder ser respondida. Também tem que ser verificado se aparecem imagens. O seu conteúdo, lembra que eu falei no começo? Vídeos, imagens, textos, tudo é conteúdo. É importante que seu conteúdo também apareça em formas de imagem. E a outra são trechos de destaques. Aqui é uma coisa, vai para um nível mais técnico, a gente não vai ter tempo de falar. Mas, quando você for produzir o teu conteúdo em WordPress, há algumas técnicas que você pode utilizar para que o seu resultado de pesquisa, lá no resultado de pesquisa, o seu conteúdo apareça dessa forma. Né? E lá embaixo, toda vez que a gente faz uma pesquisa no Google, não sei se vocês já repararam, lá no rodapé sempre tem as perguntas relacionadas. Ali também a gente consegue alguns insights relacionados à pesquisa que a gente fez e ao conteúdo que a gente vai produzir. Outra coisa que é bastante importante vocês observarem é que na hora que a gente faz essa pequena análise, se o teu conteúdo também pode aparecer um conteúdo de mapas relacionados ao que você escreve lá também. Né? Que alguns concorrentes também no caso de vocês, também pode estar aparecendo por algum tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Tá, vamos começar então referente à implementação de conteúdo. Tá, tudo tem que ser bem planejado. Né? Como eu disse, vocês não podem fazer um conteúdo do nada. Né? Como a gente já observou as ferramentas que a gente tem lá para fazer análise, então a gente começa filtrando algumas palavras relacionadas ao nosso conteúdo ali, pela quantidade de pesquisas que elas podem ser encontradas nos buscadores. Aqui está uma lista básica de como que eu trabalharia questões de categoria. Né? Vamos supor que o meu cliente ele trabalhe com uma assistência técnica. Né? Eu fiz a análise, então comecei ali dividindo com conserto de celular mais a marca, né? No caso ali Samsung, e o meu serviço principal, assistência técnica de celular. Né? Depois você também pode definir os termos que você deseja aparecer, isso é muito comum. Né? Às vezes tem alguns termos que você quer aparecer, então você pode fazer essas análises anteriores e fazer esse tipo de implementação. Né? Depois você pode definir os termos que possam gerar algum tipo de ação do usuário. Lembra da ferramenta? Aqui nesse caso, quando a gente fala na questão de ação do usuário, quando alguma pessoa vai fazer algum tipo de pesquisa no Google, principalmente ela tem algum tipo de intenção. Então, no exemplo que eu dei ali, a pessoa pode estar procurando assistência técnica de celular, mas para você vai aparecer ali conserto de celular barato e assistência técnica de celular que arruma ali na hora. Se o teu conteúdo no site tiver essas duas informações e se você oferecer esse tipo de serviço, a grande possibilidade dessa pessoa entrar em contato contigo ela é muito maior. Né? Procure sempre relacionar o seu conteúdo com a categoria do seu blog ou site.
Uma coisa muito comum é que quando você for criar o teu site ou o teu blog, você coloque todas as informações bem dentro de uma categoria específica, porque o motor de busca, quando ele vai relacionar as informações e quando ele faz uma análise do teu site, ele vai fazer um escaneamento mais ou menos semelhante àquilo. Ali no exemplo de um cliente que eu trabalhei, foi feita uma categorização. A gente colocou o MEI e depois a gente fez todos os conteúdos relacionados à categoria. É sempre importante que tenha esse termo principal dentro do texto ou do conteúdo que vocês forem fazer. Aqui tem um outro exemplo, né, de um cliente recente também, né, só para vocês verificarem como que foi pensado essa estruturação de conteúdo. A gente tem o blog, né, tem ali uma série de vídeos. Repare que todos os vídeos ele tem sempre um complemento em relação ao blog. Agora, o ciclo de conteúdo. É mais ou menos aquilo que eu vinha dizendo, mas aqui ele vai estar um pouquinho mais estruturado. O conteúdo ideal ele deve ter 3 elementos. A resposta de uma dúvida, né, a solução de um problema e a confirmação de autoridade. Para quem está mais antenado com inbound marketing, isso aqui é o princípio básico de inbound marketing. Tá? Bom, como que eu estou citando aqui o princípio básico relacionado à persona? Sabendo disso, é preciso criar um ciclo de criação de conteúdo baseado em 3 objetivos simples. A lógica, não se cria um conteúdo por criar. A realização de uma ação do usuário, assinar um formulário, baixar um material rico, etc. E uma constância, não se pode parar. Quando você começa a trabalhar um conteúdo, a desenvolver um conteúdo no teu site ou no teu blog, você não pode parar. Pode ser feito uma vez por semana, uma vez por dia, mas ele sempre tem que ser de uma maneira constante. Aqui tem um exemplo de uma estrutura que eu costumo trabalhar com alguns clientes. Tá? Isso vai depender muito tem vários fatores aqui relacionados, por exemplo, ao orçamento, etc. Mas aqui é mais ou menos a estrutura que eu gosto de trabalhar. Ali tem ali a primeira semana, né, a gente trabalha um artigo, no caso, de 3.000 palavras, né, dando um total ali de 4 artigos mensais. Né, aí tem ali aquele artigo ali que vocês estão lendo realmente, né, o artigo, desculpa o palavrão, o artigo da porra, por que isso? Esse artigo é o artigo principal, né, o artigo que vai sintetizar tudo que foi feito na semana anterior. Né. Por que esse artigo? Esse artigo ele é o principal. Ele é o artigo que a gente chama dentro da área de silo. Né? Ele é o artigo que vai ser o principal informação relacionada a todos os artigos que foram feitos. Se você for começar a trabalhar, por exemplo, como o exemplo que eu dei ali sobre MEI, né, você vai fazer um artigo principal sobre o MEI. Né? Vai responder todas as perguntas relacionadas a essa informação. Depois que você fez todos esses artigos do mês e o artigo principal, você vai desenvolver um vídeo falando sobre o assunto principal. Depois que terminar esse ciclo, você pode trabalhar algum tipo de material importante, uma planilha, um e-book, um estudo gráfico ou infográficos para fechar o ciclo. Né? Porque é importante, você sempre tem que ter essas informações unidas para poder ganhar algum tipo de autoridade dentro do buscador. Aqui está um outro exemplo, né, mais simples. Né, ali que a gente fez um trabalho recente, né, fez um planejamento tributário. O cliente ele queria se posicionar por esse termo. Né, a gente fez algumas análises, então a gente fez um ciclo de conteúdo. É bem semelhante àquilo que eu tinha mostrado ali. Né, planejamento tributário, fez um artigo com referente ao planejamento, depois criamos um vídeo, e depois a gente produziu um vídeo rico referente ao planejamento tributário. Aqui eu tenho alguns exemplos fazendo esse ciclo de conteúdo que eu falei para vocês. Aqui tem alguns exemplos de como a gente começou a fazer o trabalho para alguns clientes, né? O resultado em alguns meses. Essa aqui é uma assistência técnica, né? Obviamente eu botei porque a gente teve algum sucesso em relação a isso. Aqui é uma empresa de software. Também quando a gente começou, eles não tinham um processo de desenvolvimento de conteúdo, a gente planejou tudo, reestruturou o blog deles, que também foi feito em WordPress, e aí num ciclo de 12 meses a gente conseguiu esse resultado.
E por último, esse aqui é um pouquinho mais recente, mas também eles também trabalham muito forte com WordPress, mas também não tinham uma estrutura. Né? A gente fez todo um ciclo e conseguiu ter esse resultado com eles em pouco tempo também. E era isso. Fim. Alguma pergunta?